Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UFPR, e nesse período estou realizando o estágio sobre a supervisão do professor Lucas Pedroso. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de derivadas. Vamos começar relembrando as regras de derivação. Primeira regrinha é a derivada de uma função constante. A derivada de uma função constante é sempre zero. Em seguida, a gente tem a regra da potência. Se esse n aqui for um número real qualquer e a nossa função tiver esse formato x elevado a n, a derivada é isso aqui, ou seja, esse n que estava no expoente, ele meio que cai aqui para frente e no expoente a gente subtrai uma unidade. Próxima regrinha é a regra da multiplicação por uma constante. A grosso modo, essa regra basicamente diz que a constante sai da derivada e a gente fica com apenas a constante multiplicando a função derivável. Na regra da soma, a gente diz que a derivada da soma é a soma das derivadas, desde que as duas funções envolvidas sejam deriváveis. E o mesmo vale para subtração. Então, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Na derivada do produto, é um pouco mais delicado. A gente vai ter que a derivada do produto de duas funções deriváveis é a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Em seguida, a gente tem a regra do quociente, em que se eu tiver duas funções deriváveis, a derivada do quociente é dada por essa expressão, em que no denominador eu tenho o quadrado da função que está aqui no denominador, e no numerador eu tenho a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Atenção para a ordem em que são tomados esses termos, porque aqui, diferente da regra do produto, aqui a ordem importa, uma vez que eu estou tirando uma diferença aqui. Então, sempre lembrar, primeiro eu coloco a que estava embaixo vezes a derivada que está em cima. E depois eu subtraio com a multiplicação da que estava em cima vezes a derivada da que estava embaixo. Para exemplificar, a gente pode considerar essa função h e vamos tentar derivar ela. A derivada disso vai ser, olhando para cá para cima, né? No denominador, eu pego a função que estava lá e elevo ao quadrado. Vai ficar x ao cubo mais 6 ao quadrado. E no numerador, eu primeiramente coloco a que estava embaixo, x ao cubo mais 6, e multiplico isso pela derivada dessa que está em cima. A derivada disso vai dar 2x mais 1. Depois eu subtraio com a de cima, x ao quadrado mais x menos 2, vezes a derivada dessa que está embaixo. A derivada disso aqui de baixo, aqui é 6, que é uma constante, então a derivada vai dar zero. Essa x elevado a 3 dá 3 vezes x ao quadrado. Então, a derivada da função é dada por essa expressão. A próxima regra é a regra da cadeia, e ela diz respeito à derivada de funções compostas. Basicamente, a derivada de função composta vai ser a derivada da função que está mais externa, aplicada na função de dentro,
vezes a derivada da função de dentro. Então, é meio que em cascata as derivadas, por isso que é chamado regra da cadeia. Nessa notação de linha, ela fica assim. Na notação de Leibniz, que é com dy dx, ela fica nesse outro formato em que a gente tem que fazer algumas mudanças de substituição, né? Chamar g de x de u e chamar y de f de u. Para exemplificar isso, a gente vai considerar essa função que é dada pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Repara que a função de dentro, que está em vermelho, é justamente a nossa g. Pelo que a gente viu, a derivada vai ser a derivada da que está fora. Aqui só uma observação que a gente sempre pode escrever como sendo x ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio. Vai usar isso para ficar mais fácil para derivar. A derivada disso aqui, ó, é como se você tivesse uma das primeiras regras que a gente viu lá para trás, que era a regra da potência. Derrubar essa potência aqui. Vai ficar sobre 2, multiplica x ao quadrado mais 1. Ó, a de dentro eu só repito, eu não faço nada com ela. E aqui eu tiro 1. 1 meio menos 1 fica menos meio. E agora eu multiplico pela derivada da de dentro. A derivada da de dentro vai dar só a derivada de x ao quadrado, já que aqui é constante, zero. Fica 2x. Como eu tenho 2 no denominador e numerador, eles cancelam. Isso fica sendo aqui no numerador vai sobrar só x. E no denominador eu vou colocar essa raiz com menos aqui embaixo. Então, fica a raiz x ao quadrado mais 1. Então, o resultado é esse. Vamos tentar resolver o exercício 24 da lista 3, que nos é dada essa função f de x e pede para determinar o ponto do gráfico em que a reta tangente nesse ponto seja paralela ao eixo OX. Para que a reta tangente seja paralela ao eixo OX, o coeficiente angular da reta deve ser zero. Como o coeficiente angular da reta tangente é a própria derivada da função, esse exercício basta derivar e igualar a zero. Para facilitar a derivada, percebe que eu posso escrever esse termo aqui, da f de x, sendo x elevado a menos 1, ao invés de fazer 1 sobre x. Derivando, então, essa função, a gente tem que a derivada vai ser igual à derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais a derivada de x elevado a menos 1, vai ser menos x a menos 2. Podemos trabalhar um pouquinho nessa derivada e deixar ela mais bonitinha, né? Ela vai ficar 2x menos 1. Isso aqui é negativo, então ele desce. Que é a mesma coisa que x ao quadrado, baixo, tirando o MMC, fica 2x ao cubo, já que aqui tem ao quadrado e aqui tem x, menos 1. Então, a derivada da função é essa expressãozinha aqui, essa fração. Depois de derivar, a gente iguala a zero. Igualando a zero essa expressão que a gente achou para a derivada, temos
isso aqui. Essa fração é igual a zero. Fazendo meios pelos extremos, a gente tem que aqui embaixo do zero é como se tivesse 1, existe umzinho lá, fica 2x ao cubo menos 1 igual a zero. Aqui implica que x é igual a 1 sobre a raiz cúbica de 2. Como a gente quer o ponto, a gente agora que descobriu o x, precisamos descobrir também quem é a função aplicada nesse ponto x para ter o par ordenado, xf de x. Vamos então calcular quanto que é f aplicada nesse ponto que a gente acabou de achar. Raiz cúbica. A função, ela é x ao quadrado, então esse negócio que está aqui dentro ao quadrado, mais 1 sobre x, ou seja, o inverso dessa fração, raiz cúbica de 2. Elevando ao quadrado e fazendo algumas manipulações, a gente tem, isso daqui pode ser escrito como sendo 2 elevado a terços, aqui, mais 2. Basta levar ao quadrado, tirar o MMC e fazer algumas manipulações. Ou seja, isso é 3 sobre a raiz cúbica de 4. Logo, o ponto questão é na coordenada do x, vai ser 1 sobre raiz cúbica de 2, e na coordenada dos y, vai ser 3 sobre a raiz cúbica de 4. Isso aqui é aproximadamente, com a calculadora, 0,79,89. Então, aproximadamente é esse ponto aqui no gráfico em que a reta é tangente ao gráfico. No item B, pede para esboçar o gráfico. O trabalho de esboçar esse gráfico, ele não é um gráfico imediato, não é só procurar 2 ou 3 pontos nele que vai dar a cara dele bonitinha. Já é um trabalho mais de analisar o comportamento dessa função. Por exemplo, se a gente observa os pontos x maiores do que zero, como a função é dada por x ao quadrado mais 1 sobre x, se o x for maior do que zero, a função é sempre positiva. Se o x for menor do que zero, a gente tem duas possibilidades para f de x. Ela é menor do que zero quando o x está entre menos 1 e 0, e ela é maior do que zero quando o x é menor do que menos 1. Quando a gente fizer x suficientemente próximo de zero, ou seja, quando x tender a zero, como a minha função é dada nesse formato, esse primeiro termo aqui ele vai para zero, mas esse segundo ele vai para infinito. E vai depender de como é o sinal desse x. Se o x for menor do que zero, se ele for negativo, então a função vai para menos infinito. E se ele for positivo, ela vai para mais infinito. Além disso, igualando a função a zero, a gente encontra uma única raiz de f, que é quando x é igual a menos 1, e concluímos que o ponto menos 1, 0, esse 0 aqui, basta substituir menos 1 na função, vai dar 1, mais 1 sobre menos 1, ou seja, 1 menos 1 que é 0.
Esse ponto aqui é onde corta o eixo dos x. Então, a gente conclui que o gráfico é uma coisa desse tipo aqui. Esse ponto aqui foi encontrado lá no item A. Aqui é a única raiz. E perceba que no caso aqui em que x é maior do que zero, ela fica sempre positiva. E no caso em que x é menor do que zero, em um momento ela é positiva, em outro momento ela zera. E perto do zero, quando eu tomo valores positivos de x, quando eu me aproximo de zero por valores positivos, ela tende para mais infinito. E quando eu me aproximo de zero por valores negativos, ela tende para menos infinito. Então, o gráfico não é nada trivial, ele é bem difícil de ser feito, mas analisando o comportamento dela, dá para fazer. Próximo exercício é o exercício 35. A gente quer calcular a derivada da g no ponto zero, sabendo que ela é dada por f aplicada nesse ponto. Para fazer o cálculo dessa derivada no ponto zero, a gente primeiro vai calcular a derivada da g utilizando essa expressão aqui. Ou seja, g' de x igual regra da cadeia, a derivada da função da mais externa vezes a derivada da função de dentro. Aqui a gente aplicou a regra da cadeia. Nessa derivada aqui, da e elevado a 2x, é uma regra da cadeia também. Aplicando novamente a regra da cadeia, só que para esse pedaço a gente tem derivada da função, só repete, elevado a 2x, só repetir essa primeira parte, vezes, aqui aplicando a derivada, a regra da cadeia nessa derivada, a derivada da função mais externa, que é elevado a alguma coisa, ou seja, é elevado a 2x, vezes a derivada desse expoente. Derivada. Ou seja, isso é a derivada de e elevado a 2x vezes a derivada de 2x, apenas 2. Então, fica e elevado a 2x vezes 2. Como a gente quer a derivada da função g no ponto zero, a gente vai usar essa informação que a gente acabou de descobrir e no lugar de cada x aqui, a gente põe o zerinho. A derivada de e elevado a zero vezes e elevado a zero vezes 2. Como qualquer número elevado a zero é 1, que vai dar 1, então fica a derivada de 1. Aqui também vai dar 1 vezes 1 vezes 2. A derivada da f no ponto 1, a gente sabe que é 2. Está lá como hipótese. Fica 2 vezes 2 e é igual a 4. Então, esse aqui é o nosso resultado. A derivada da função g no ponto zero é 4. Separei alguns itens da questão 37 para a gente resolver também. O primeiro item é o item B, em que a minha função y é dada por e elevado a x vezes o cosseno de 2x. Aqui a gente já percebe que vai aplicar algumas regrinhas de derivação que a gente aprendeu. Como eu tenho e elevado a x vezes o cosseno de 2x, claramente a gente vai aplicar a regra do produto, separando ela aqui e essa aqui. E como é cosseno de 2x, esse 2x aqui dentro a gente vai aplicar a regra da cadeia. A derivada fica derivada da primeira, que é o próprio e elevado a x, vezes a segunda função, mais, agora eu repito a primeira função, e elevado a x, e derivo essa cosseno de 2x, vezes cosseno de 2x derivado. Isso aqui
é a mesma coisa que e elevado a x vezes o cosseno de 2x mais. Repara que aqui tem uma regrinha da cadeia. Ó. Fica e elevado a x vezes a derivada do cosseno, que é a que está mais externa, é menos o seno. Repito o que está lá dentro e multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Derivada de 2x é 2. Então, isso é elevado a x. Como tem a elevado a x nos dois termos, eu vou pôr ele em evidência. E vai ficar o cosseno de 2x. Tem um menos aqui e um 2. Colocar menos 2, seno de 2x. Então, a derivada dessa função é essa expressãozinha aqui. O próximo item é o item E. A derivada disso, ó, eu tenho aqui uma mescla também de várias regrinhas que a gente pode usar. Como eu tenho uma soma, eu posso separar como a derivada dessa mais a derivada dessa. Na derivada de e elevado a menos x ao quadrado, eu vou estar utilizando uma regrinha da cadeia. Vai ficar a derivada da função mais externa, que é a própria e elevado a alguma coisa aqui, que não importa o que seja, vezes a derivada dessa coisa aqui de cima, ou seja, vezes menos x ao quadrado, derivada. Então, daqui para cá, regra da cadeia. Mais a derivada do ln desse negócio todo aqui de dentro. A derivada do ln é só embaixo, no denominador, eu coloco tudo isso que está aqui dentro. E no numerador, eu derivo esse negócio aqui de dentro. Fica só 2. Ou seja, isso é elevado a menos x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Como tem um menos aqui, eu vou colocar ele aqui na frente de tudo. Vezes 2x mais 2 sobre 2 mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 elevado a x ao quadrado, com menos aqui, vezes x mais 2 sobre 2x mais 1. Só para ficar mais arrumadinho essa parte. Então, a gente pode parar por aqui. Se quiser tirar o MMC, pode, mas aqui já está ótimo. No item F, a gente tem g de t sendo igual a essa fração. Então, regra do quociente. A derivada dessa função vai ser igual a de baixo ao quadrado. Então, é elevado a t, z elevado a menos t ao quadrado. E no numerador, eu tomo a de baixo vezes a derivada da de cima. Então, fica e elevado a t menos e elevado a menos t vezes menos 1, que aplica a regra da cadeia, menos a de cima vezes a derivada de baixo, e elevado a t mais e elevado a menos t vezes menos 1, regra da cadeia novamente. Isso aqui eu posso escrever ainda sendo e elevado a t mais e elevado a menos t quadrado. Repara que quando eu fizer menos 1, fica positivo. Então, nessa primeira parte, eu tenho a mesma coisa multiplicando duas vezes. Posso escrever e elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado, menos e elevado a t menos e elevado a menos t ao quadrado, já que aqui também vai ser a mesma coisa desse primeiro. Então, isso aqui é o quadrado.
Posso escrever isso ainda como sendo e elevado a t mais 1 sobre e elevado a t ao quadrado, já que aqui é negativo. No numerador, a mesma coisa, e elevado a t mais 1 sobre e elevado a t ao quadrado menos e elevado a t menos 1 e elevado a t ao quadrado. Posso tirar o MMC e cancelar esses termos aqui de baixo, ó. Todos eles vão aparecer e elevado a t. Vai ficar apenas e elevado a 2t mais 1 ao quadrado menos e elevado a 2t menos 1 ao quadrado e no denominador ficar e elevado a 2t mais 1 ao quadrado. Aqui pode abrir o quadrado nesse termo e nesse termo e cancelar ou somar termos e vai dar apenas 4e elevado a 2t sobre e elevado a 2t mais 1 ao quadrado. Essa continha fácil de desenvolver. No item G, a gente tem a função y como sendo essa fração. Então, mais uma vez, aplicar a regra do quociente. A derivada aqui vai ficar a de baixo ao quadrado, então, seno de 2x ao quadrado. A função que está embaixo, seno de 2x, vezes a derivada da função que está em cima. Derivada do cosseno é menos o seno de 5x. Aí, como aqui dentro é 5x, vou ter que usar a regra da cadeia. Deriva a que está mais externa e multiplico pela derivada da que está aqui dentro. Menos. Agora, eu repito a função que está em cima, cosseno de 5x. E derivo a função que está embaixo, ou seja, a derivada do seno, que é o cosseno de 2x, vezes a derivada que está aqui dentro. Regrinha da cadeia, novamente. Para ficar mais organizado, a gente pode jogar esse 5 com esse menos aqui para frente. Menos 5 seno de 2x vezes o seno de 5x menos esse 2 que está lá longe. Pode jogar ele aqui para frente, que fica cosseno de 5x vezes cosseno de 2x. Pode parar a conta aqui, já está ótimo.